pessoal do segundo ano, estamos aqui então para realizar uma revisão dos nossos assuntos que serão então abordados na nossa primeira atividade avaliativa. Então, uma revisão dos assuntos que estão aí entre a página 358 e 363, tá certo, pessoal? Lá na página 358, nós falamos sobre o princípio da arte moderna no Brasil, ou seja, sabemos que oficialmente a arte moderna no Brasil ela foi apresentada para vários brasileiros, sim, a partir de 1922, a partir da Semana de Arte Moderna. Só que antes da Semana de Arte Moderna, muito antes, como vocês podem ver, ainda em 1913, então nós podemos dizer 9 anos antes da Semana de Arte Moderna, no Brasil, esse artista estrangeiro, Lázaro Sigal, foi então o primeiro que em terras brasileiras apresentou para o público brasileiro uma arte sob influência de vanguardas europeias, como por exemplo, sobre a influência do expressionismo, sobre a influência do cubismo, tá certo, pessoal? Então nós podemos dizer que o Lázaro Sigal foi então o pioneiro na expressão de arte vanguardista aqui no Brasil. Anos depois veio, aí sim, nós podemos dizer, a primeira brasileira que vai, antes da Semana de Arte Moderna, apresentar arte sob influência da vanguarda, das vanguardas, que foi então a famosa Anita Malfatti, tá certo, pessoal? Então, a gente pode falar um pouco melhor dessa artista brasileira. Filha de uma família abonada, ela estudou arte na Europa e, regressando ao Brasil, sob influência das vanguardas europeias, abstracionismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, fauvismo, futurismo, surrealismo, sob influência de algumas dessas vanguardas europeias, ela então, em 1917, organizou uma exposição de suas pinturas e então apresenta pinturas sob a ótica dessas vanguardas. Como vocês podem ver, algumas dessas pinturas expostas em 1917 em São Paulo foi então a mulher de cabelos verdes, como vocês podem ver aí ao centro, e homem amarelo, vocês podem ver aí abaixo. Então essas pinturas, a Anita Malfatti as produziu sob a influência das vanguardas europeias. Estas influências ela absorveu quando esteve lá na Europa, e aí apresentou em 1917 essas obras aqui no Brasil. Só que sabemos que, do ponto de vista político, econômico, social, a sociedade brasileira à época, dominada, regida por uma classe oligárquica, era conservadora, tradicionalista, principalmente na arte, que gostava então de uma arte sobre a óptica ou do neoclassicismo ou principalmente sobre a óptica do realismo, retratando as coisas tais como elas são, aquilo que eu observo, retratar como eu observo na realidade. E então essa classe consumidora de arte, proveniente das oligarquias, uma classe tradicionalista, conservadora, ao ver essas pinturas da artista Anita Malfatti, então critica duramente, porque foi um choque, ou seja, realmente ela causa uma quebra de paradigma, uma revolução na arte do Brasil, acostumada a uma retratação realística, tradicional, conservadora, era aquilo que a classe oligárquica gostava, e aí ela apresenta arte dessa forma, então é duramente criticada. Ou seja, as coisas deveriam ser retratadas como são, ou seja, como é que uma senhora de uma certa idade poderia ter essas formas, poderia ter esse cabelo verde, como um senhor requintado, terno e gravata, poderia ser dessa forma, ter um rosto amarelo assim. Então essas obras elas foram duramente criticadas. Como nós sabemos, foi criticada principalmente pelo crítico de arte da Folha de São Paulo, Monteiro Lobato, que chamou suas obras de anomalia, ou seja, anormais, que eram frutos de vanguardas efêmeras, ou seja, era fruto de influências que logo passariam, logo o povo esqueceria. Então, foram duras as críticas do Monteiro Lobato às obras de Anita Malfatti, mas isso não a fez enfraquecer, perder o seu norte. Isso a fez fortalecer, porque é a partir dessas críticas
que ela intensifica suas produções modernistas sob influência das vanguardas e vai até se unir a outros artistas para então organizar um movimento para definitivamente quebrar esses paradigmas da arte tradicionalista brasileira. A sua arte, à época, em 1917, já apresentava essas características, forte influência dessas duas vanguardas, do expressionismo e do cubismo. Sabemos que o expressionismo surgiu ali no início do século XX, em 1905, a partir daquela obra do Edvard Munch, O Grito, aonde a vanguarda expressionista ela quer justamente expressar o interior do artista, as emoções do artista. Ou seja, eu retrato aquilo que eu quero, da forma que eu quero, com as cores que eu quero, uma total liberdade produtiva, não libertinagem, como alguns críticos brasileiros pensavam. E ela também se deixou influenciar pelo cubismo, ou seja, vanguarda aí também iniciada na década de 10 do século 20, onde tinha como características a geometrização das formas e volumes, ou seja, retratar as formas naturais de objetos, personagens, utilizando formas geométricas. E aí, os expoentes Pablo Picasso, George Braque. Então, ela se influenciou por essas obras, tanto do Edvard Munch, como do Pablo Picasso, como também do George Braque, e as trouxe para o Brasil, inicialmente, como a gente acabou de falar, sendo duramente criticado. Uma outra característica, olha aí, economia dos traços. Por quê? Se sua obra tinha influência principalmente expressionista, ela iria retratar o que quisesse, da forma que quisesse. Então não teria essa preocupação de retratar objetos, personagens, paisagens com riquezas de detalhes. Então as linhas para a produção desse personagem, objeto, paisagem poderiam ser poucas, só para dar o sentido do que ela estava querendo fazer. Não precisava ir a fundo, além, aprofundar-se, porque não era intenção nem dela e muito menos das vanguardas retratar as coisas tais como são. Se fosse para retratar como tais como são, se manteria no tradicionalismo, seria uma realista e não uma modernista. E por fim, as cores e formas vigorosas, ou seja, expressivas. As cores e as formas, elas se expressam a partir da vontade da famosa artista Anita Malfatti. Tá certo, pessoal? E aí, dando continuidade, então, em 1913, o Lázaro Sigal apresenta a arte modernista aos brasileiros. Em 1917, Anita Malfatti, primeira brasileira a produzir no Brasil arte modernista, foi criticada, mas aí se une a outros artistas, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade lá na literatura, de Cavalcante também na pintura, e aí se unem a um conjunto de artistas e organizam nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, eles organizam então uma semana de arte, onde essas artes seriam então influenciadas, produzidas a partir do modernismo europeu das vanguardas. E a Semana de Arte Moderna, ela então teve como principal propósito, sim, absorver os valores vanguardistas da Europa, mas traduzi-los com aspectos, valores nacionais. Sim, eu pego as características do expressionismo, do cubismo, do surrealismo, mas os aplico com temática nacional, com a luz nacional, ou seja, com o cotidiano nacional, com as pessoas daqui, com as cores daqui. Então, era esse o principal objetivo da Semana de Arte Moderna, absorver as influências europeias, mas traduzi-las com valores nacionais. Diga-se valores nacionais, a questão da temática, da luz, da cor, tá certo, pessoal? E aí, entre esses modernistas, além do Oswald de Andrade, Mário de Andrade na literatura, Graça Aranha, né, na literatura, o Villa-Lobos na música, além destes, na pintura, a Anita Malfatti estava lá e o de Cavalcante. Ou seja, o de Cavalcante, inicialmente ele ganhava a vida produzindo charges, desenhos para o Jornal do Rio de Janeiro. Antes da Semana de Arte Moderna, ele se muda para São Paulo, começa a pintar e se apresenta na Semana de Arte Moderna com 11 pinturas. E suas pinturas têm como principal característica a retratação de espaços geográficos do Brasil, de espaços típicos do Brasil, principalmente de sua terra, Rio de Janeiro, onde representou bastantes praias. Ele também gostou de representar a forma da beleza da mulher brasileira, a mulata, de forma sensualizada, cores intensas,
Também vai ter aí a influência, né? Tem aí a sua obra, como vocês podem ver, ó, aí a influência do expressionismo e do cubismo, assim como Anita Malfatti foi influenciada por essas duas vanguardas, ele também o foi, tá certo, pessoal? Então, aí são as principais características das obras desse modernista de Cavalcante, que durante a Semana de Arte Moderna se apresentou com 11 pinturas, mas ao longo de sua vida vai produzir várias outras obras de intenção modernista, vanguardista, tá certo, pessoal? E aí a gente fala de uma outra pintora modernista, Tarsila do Amaral, também filha de família abonada, estudou no interior, podemos assim dizer, até o ensino fundamental. O ensino médio, seus pais ricos mandam estudar na cidade grande, ou seja, na capital, em São Paulo. Ela que nasceu em Capivari, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, os pais mandaram de Capivari, mandaram para São Paulo para fazer o ensino médio. E aí ela gostou de pintura. Começou então a estudar arte. E aí ela até produziu ainda no Brasil sua primeira pintura de nome Sagrado Coração de Jesus. Terminado o ensino médio, ela foi fazer faculdade na Europa, ou seja, ela foi se especializar mais ainda em arte na Europa. Em 1921, desculpa. Em 1922, quando estava aqui no Brasil acontecendo a Semana de Arte Moderna, ela estava aprendendo as técnicas do modernismo lá em Paris, lá na Europa, inclusive participando de exposições. Ela então volta para o Brasil em junho de 1922, ou seja, alguns meses depois da Semana de Arte Moderna. E aí, como ela, desde antes de ir para a Europa, era amiga da Anita Malfatti, a Anita Malfatti então a inseriu no grupo dos modernistas, com Oswald e Mário de Andrade e o Menotti del Picchia. Ou seja, esses 5 formaram o grupo dos 5 modernistas. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e o Menotti del Picchia, esses 5 grandes artistas. E aí foi nesse convívio em que ela se relaciona e chega a se casar com Oswald de Andrade. E aí, visitando o interior de Minas Gerais, ela então se encanta pelas cores e pelas paisagens de Minas Gerais. E a quer retratar em suas pinturas, como ela retrata. Você pode ver aqui, ó. Ou seja, ela vai então, sob influência do expressionismo e principalmente do cubismo, tá certo, pessoal? Ela retrata as paisagens típicas do interior de Minas Gerais, com suas cores, com suas formas típicas, dando início à sua fase, conhecida como fase pau-brasil. Uma fase que então ela retrata cenas típicas do interior de Minas Gerais, com suas cenas cotidianas, com suas cores. Ok, pessoal? E aí, num futuro bem próximo, para dar de presente de aniversário ao seu esposo Oswald de Andrade, ela produz Abaporu. E com aquela obra, o Oswald de Andrade, ele então construiu um manifesto, um documento conhecido como Antropofágico, para agradecer essa pintura e também dar início ao movimento antropofágico, que seria um movimento dentro ali do modernismo de consumo à influência europeia, mas traduzindo com valores nacionais. Então nós podemos dizer que a obra de Tarsila do Amaral tem essas fases, pau-brasil, antropofágica, mas também ela depois se separa, né, até do Oswald de Andrade, se casa com um médico que era comunista e visitam a Moscou, aonde Tarsila do Amaral veio fazer uma exposição. E nessa exposição ela expõe essa obra aqui, ó, Operários. Então era uma obra muito a calhar lá em Moscou, que era comunista, como também no Brasil, que aqui, óbvio, não era comunista, mas aqui estava tendo um intenso processo de industrialização, de urbanização, e para isso a chegada de imigrantes para trabalhar nessas indústrias, para viver nessas cidades. E aí você pode ver que essa obra, Operários, foi feita por Tarsila do Amaral nesse contexto. Se você observar os rostos, vão então relatar, abordar, expor as várias etnias que aqui se fizeram presente no início do século XX, trabalhando nessas indústrias, tá certo, pessoal? E aí a obra da Tarsila do Amaral tem como principais características, né, as cores vivas, ou seja, cores naturais dos lugares onde ela visitava, principalmente o interior de Minas Gerais, na sua fase pau-brasil.
Influência, como eu falei, principalmente do cubismo, mas também se influenciou pelo surrealismo. Não são tantas suas obras de intenções surrealistas, a maioria delas é de intenção cubista. E aí a abordagem, né, de temas sociais, paisagens típicas do Brasil e cotidianas, e por fim, a presença do caboclo típico do Brasil, o mulato, né, também vai se fazer presente, como vocês podem ver aí na obra da Tarsila do Amaral, tá certo, pessoal? E aí, uma outra coisa importantíssima é que o modernismo, ele surge em São Paulo, como a gente sabe, e além da pintura, além da música com Villa-Lobos, além da literatura com Oswald, Mário de Andrade, Graça Aranha, a escultura também ganhou ar de modernidade. No Brasil, o pioneiro em querer produzir esculturas com ar de modernidade, sob influência das vanguardas europeias, foi o Victor Brecheret, que vocês veem aí. Qual era o padrão tradicional das esculturas até então no Brasil? Esculturas parecidas com as neoclássicas, renascentistas ou clássicas greco-romanas, esculturas que expunham corpos, tá certo? Com riqueza de detalhes e como eles eram na realidade, ou seja, salvando as proporções, o conhecimento do corpo humano. Então as esculturas eram produzidas até então dessa forma. O Victor Brecheret vem e passa então a esculpir formas não condizentes com a realidade, fugindo desse padrão proporcional de realismo. Ou seja, sob influência das vanguardas europeias, ele produz esculturas com grandes volumes, ou seja, desproporcionais. As formas das pessoas, dos objetos, dos personagens desproporcionais, marcadas pelo grande volume. Então, podem ser esculturas enormes. Uso de formas geométricas, influência do cubismo e, por fim, linhas simples, ou seja, as suas formas esculpidas não têm tanta preocupação em retratar a realidade. Então, as linhas é só para facilmente identificar o que era que ele estava querendo esculpir, mas não dar, tá certo? Tanta riqueza de detalhes, não aparentar um conhecimento da anatomia humana ou de animais como eram os renascentistas. Não, as suas esculturas então tinham esses três importantes aspectos, marcadas pelo desproporcionalismo, grande volume, e para isso, linhas simples, para não ter tantos detalhes, e o uso de formas geométricas, tá certo? Nas formas dos corpos, que demonstra a influência aí do cubismo, ok, pessoal? Depois de São Paulo, nós podemos dizer, olha aqui é um dos maiores exemplos, né, de escultura do Victor Brecheret, chamada Bandeirantes, que é uma homenagem do Victor Brecheret a estes que introduziram ou interiorizaram o Brasil, né? Eles partiam para o interior do Brasil atrás de índios para trabalharem nas lavouras de São Paulo, como também atrás de metais preciosos, depois da crise econômica a qual o Brasil estava passando ou Portugal estava passando com o fim da União Ibérica. Então os bandeirantes tiveram esses propósitos. Todos partiram de São Paulo e contribuíram para a interiorização do Brasil e para homenagear esse fato histórico, Victor Brecheret, então, construiu essa escultura. Como vocês podem ver, marcado pelos grandes volumes, ou seja, uma escultura grandiosa, desproporcional as formas, né? As linhas simples, dá para você identificar o que ele quis esculpir, mas não tem tanta riqueza de detalhes assim, não demonstra seu conhecimento da anatomia humana, porque também não era sua intenção. E aí você pode observar, além disso, o geometrismo, ou seja, o uso de formas geométricas, o cubismo, em algumas partes aí da obra. Tá bom, pessoal? E aí, para nós finalizarmos, o modernismo no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, vão se destacar dois artistas, o Ismael Neri, de fato carioca, e o Cícero Dias, que ele vai ganhar destaque não representando o cotidiano ali do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala. Começar pelo Ismael Neri, sua obra, como a gente já tinha dito, né, estudado, teve três fases, né, uma expressionista, uma cubista e uma surrealista. Boa parte de suas obras, nós podemos dizer, está aí dentro do expressionismo e do cubismo. E ele é considerado como o introdutor do surrealismo no Brasil. E aí, dentro dessa óptica do surrealismo, ele vai dar ênfase a temas relacionados à sua vida.
a temas relacionados à doença que ele tinha, terminal, infelizmente. E aí ele vai retratar nas suas obras o corpo humano como o seu, mas de forma surreal, tá certo? E aí você pode ver que os principais aspectos é isso aí mesmo, ó, busca universal, uma arte em que todos entendam o que ele estava querendo produzir. E a questão de, principalmente, representar figuras humanas, mas de forma surreal, por conta da doença a qual estava passando. Já o Cícero Dias, olha aí as influências aí do cubismo, eles chegaram a ser bastante amigos, o Cícero Dias e o Pablo Picasso, que o influenciou, e aí ele vai principalmente também produzir uma arte surrealista, aonde ele vai produzir a temática do Nordeste. Ele vai pegar a temática do Nordeste e vai dar um ar de surreal a essa temática do Nordeste. Uma de suas principais obras, Eu Vi o Mundo, ele começa no Recife. É uma de suas principais obras, aonde você vê cenas cotidianas do Nordeste, do Pernambuco, ou seja, o caboclo trabalhador trabalhando em cima de uma carroça, aquelas casas simples, mas essa temática cotidiana, esses personagens típicos do Nordeste sendo retratados de forma surreal, como se a obra fosse fruto de um sonho. Tem até na cena, depois vocês podem ver, a gente mostrou na videoaula, tá certo? Inicial, que tem personagens voando, então é como se fosse realmente fruto de um sonho, a obra dele. Ou seja, a principal característica da obra do Cícero Dias, de fato, é dar esse ar surreal à temática nordestina, tá certo, pessoal? Então aqui a gente conclui essa revisão sobre os assuntos que vão ser abordados na nossa primeira atividade avaliativa. Desde já, sucesso a todos, a todas, abração, fiquem com Deus, pessoal. Valeu!